Ele sonhava em se tornar jogador de futebol americano, mas estava acima do peso e todo mundo zoava ele e falava que era um sonho impossível. No entanto, ele provou que com força de vontade e determinação, qualquer coisa pode ser alcançada. E aí, nostálgico, antes de começar a história, já deixa o like porque essa trama vai te emocionar. Aproveita e já se inscreve no canal para dar aquela força. Valeu! É numa tarde típica que o jovem Brandon é batizado nas águas. Após esse importante momento religioso, ele vai direto falar com a sua mãe e conta que tá chateado porque as pessoas continuam zoando ele por seu peso. A mãe de Brandon fala que o filho deve responder esses insultos e dizer que Deus o fez daquele jeito e que tudo tem um propósito. Em casa, Brandon passa muito tempo em frente à televisão, comendo bobagens, e isso desagrada muito o seu irmão mais velho, Marty. Marty é o irmão mais velho de Brandon. Ele tem 17 anos a mais que seu irmão. Marty sempre fala para Brandon levantar e não passar tanto tempo fazendo nada, mas a rotina de Brandon pouco muda. Em resposta ao irmão, Brandon aponta para o aparelho televisivo e fala que o sonho dele é ser como os jogadores de futebol americano. Na escola, Brandon de fato joga futebol americano, no entanto, ele é muito diferente de seus ídolos. Ao passo que os jogadores arrasam nos campos, Brandon joga muito mal, é humilhado pelo seu treinador. Na plateia, a mãe e o irmão de Brandon também se sentem mal, porque a própria torcida debocha da situação. O treinador, chamado Tice, chama Brandon de canto e fala para o jovem que se ele quer mesmo se tornar um jogador de futebol americano, ele deve investir em si mesmo. O treinador fala que ele tem que chegar ali cedo, antes de todo mundo, e ir embora por último também, dando o seu máximo nos treinos. Após o jogo, Brandon é levado para passar o final de semana com o seu pai. Os pais de Brandon se separaram há alguns anos, e o motivo da separação é que o pai dele bebia muito, e sua mãe não suportava mais a situação. Antes de entregar Brandon aos seus cuidados, Marty fala sério com o pai e diz que não é para ele beber enquanto Brandon estiver sob o seu teto. Brandon é deixado na casa do pai, mas o homem não cumpre a sua palavra. Ele bebe e no dia seguinte o Brandon encontra ele deitado na cama, mais para lá do que para cá, devido à bebedeira do dia anterior. Brandon corre e liga para seu irmão, pedindo para voltar para casa. Antes de levar Brandon embora, o Marty ainda avisa para o seu pai ficar longe deles e de suas vidas. Os anos passam, e agora Brandon já está no ensino médio. Ele continua insistindo em seu sonho de se tornar um jogador de futebol americano, então continua fazendo o que o treinador falou, que é chegar bem cedo nos treinos e ir embora bem tarde. O sonho de Brandon é ingressar na NFL, uma liga esportiva profissional dos Estados Unidos. Junto com o treinador Tice, Brandon vai para a Universidade do Arkansas assistir um jogo. Lá, Brandon vai falar com Bender, o treinador do time de futebol americano da faculdade, e pergunta sobre as bolsas universitárias e se ele tem alguma chance de entrar no time e conseguir uma. O treinador responde que não e que quer alguém do peso de Brandon em seu time. Algum tempo se passa e Brandon recebe uma carta. Ele foi aceito na faculdade para um curso de tecnologia. A família fica feliz por ele, mas Brandon fica chateado. Afinal, essa não é a área que ele quer seguir. Esse curso ofereceu uma bolsa de estudos para Brandon, então é boa já que a sua família não é rica. Mesmo assim, Brandon fala que não vai, porque se ele aceitar essa vaga, não vai conseguir realizar o seu sonho de ser um jogador do time de futebol americano. Marty acaba perdendo a paciência com o irmão e fala que é melhor ele aceitar logo a vaga no curso de tecnologia, ao invés de perder tempo tentando ingressar no time. Ele reitera que a família não tem grana para ficar bancando sonhos impossíveis. À noite, Brandon vê a sua mãe tomando remédios e repensa as suas escolhas. Ele não quer deixar a mãe irritada e doente, então decide que é melhor aceitar a vaga do que perseguir sonhos impossíveis. Ele então pega do lixo a carta que recebeu da universidade e começa a colar ela. No entanto, a sua mãe entra no quarto e fala para o filho que pegou um empréstimo para ele continuar estudando e tentar entrar no time. Ela o apoia 100% a seguir aquilo que o faz feliz. Brandon fica muito contente com a novidade e promete para a mãe que vai estudar bastante naquele ano, para conseguir uma bolsa de estudos e assim devolver o dinheiro que ela está investindo nele.
Chega o dia de Brandon ir para a faculdade e o lugar fica a apenas 90 minutos de distância. Então, ele vai de carro. A mãe de Brandon está muito orgulhosa do filhão. E mesmo não concordando muito com aquela ideia, Marty também dá uma força para o irmão e dá um celular de presente para ele. Brandon parte e quando chega na universidade, fica evidente que as coisas não vão ser fáceis. Logo no primeiro dia, os outros alunos zoam Brandon por ele estar acima do peso. E o treinador Bender fala que é isso mesmo, que ele não tem o físico certo para ser um jogador. Mesmo com todos dizendo que o lugar dele não é ali, Brandon não desiste. No dia seguinte, chega o momento do treinamento, e lá as coisas só ficam piores. Brandon não tem fôlego, e o tempo todo ele fica com falta de ar durante os exercícios. Ele também não consegue ser tão rápido igual os outros jogadores, e isso faz dele alvo de piadas. Após o treino, o treinador Bender vai até o Brandon e fala que o segredo para ser um bom jogador não está no peso ou na força, e sim na técnica. Ele explica que melhorar as suas habilidades para jogar em grupo é a melhor estratégia para ser um bom jogador. Enquanto treina Brandon, outros treinadores perguntam para Bender por que ele está perdendo tempo com Brandon, já que a temporada de jogos vai chegar em 2 semanas. Bender responde que não é perda de tempo e que vale a pena dar oportunidades para todos. Dessa forma, ele pode encontrar talentos escondidos. Como a temporada de jogos está chegando, alguns alunos são escolhidos para fazer parte do time, oficialmente, mas Brandon não está entre esses nomes. Brandon fica desapontado, não sabe o que fazer e vai falar com o treinador Bender. Ele explica que prometeu para a mãe que ia conseguir uma bolsa de estudos, mas, como não vai ser um jogador oficial, não vai conseguir concorrer à bolsa de estudos naquele ano. Bender lamenta, mas não pode ajudar. Ele fala que a única coisa que Brandon pode fazer é tentar manter o seu uniforme naquele ano. Ele também reitera que se Brandon não conseguir se adequar ao time, seria melhor desistir mesmo. O treinador explica que as bolsas são poucas e são muito concorridas. Desanimado, as coisas só pioram para Brandon porque os seus colegas ficam zoando ele o tempo inteiro. Além de fazer bullying com seu peso, eles também chamam Brandon de filhinho da mamãe, pois ele vai ver a mãe toda semana. Quando volta para casa, Brandon conversa com a sua mãe e conta tudo o que está acontecendo. Ela fala para Brandon que ele não deve se importar com as pessoas maldosas, que ele vai conseguir realizar o seu sonho e que ela tem fé nele. Ao voltar para a faculdade, Brandon se desentende com um dos jogadores do time e parte para cima dele. O treinador não gosta daquilo e dá uma bronca em Brandon. Como entende que Brandon não vai desistir de ser um jogador de futebol americano, Bender decide ajudar ele a emagrecer. Aluno e treinador iniciam um programa de emagrecimento, com muitos exercícios. Os dias passam e Brandon continua em seu programa, firme e forte. E os colegas que antes faziam chacota dele o tempo todo, agora admiram ele e até ajudam ele em suas atividades físicas. Após tanto esforço, Brandon começa mesmo a perder peso e também se sente mais feliz porque os seus colegas não ficam mais zoando ele o tempo inteiro. Depois de tantos momentos de humilhação, pela primeira vez ele sente que faz parte do grupo. A convivência melhorou muito e numa noite os colegas de estudos de Brandon vão para o bar e convidam ele pela primeira vez. Feliz por fazer parte do grupo, Brandon aceita. No bar, os colegas decidem zoar o Brandon de novo e orientam ele a pedir algumas bebidas. Acontece que o Brandon não percebe que aquelas bebidas não eram puras. Brandon é um abstêmio e os caras sabem disso. Confiando nos colegas, ele bebe e conversa com o pessoal e até conta sobre a sua história de vida. Que ele tem apenas aquele ano para provar que pode ser um jogador de futebol, do contrário, vai precisar desistir porque a sua família não vai mais conseguir pagar seus estudos. O clima está agradável e Brandon se sente num ambiente seguro, mas isso está prestes a mudar. Uma garçonete se aproxima e comenta sobre as bebidas. Só então Brandon se dá conta do que está acontecendo. Ele percebe que foi sacaneado pelas colegas, mais uma vez. Frustrado, ele sai e vai correr na chuva. Os colegas se arrependem de terem dado bebidas para Brandon, e enganando ele, e vão atrás do colega. Rapidamente, todo mundo está correndo à chuva. Juntos, Brandon para e seus colegas se reúnem ao seu redor.
se desculpando e fazendo as pazes. É o momento em que o coleguismo deles evolui para um respeito mútuo e uma bela amizade. Na faculdade, a temporada de jogos chega e o estádio fica lotado. A plateia está empolvorosa em todos os jogos, vibrando pelos atletas. Nesse clima de animação e expectativa, Brandon recebe um telefone que o deixa descrente. Ele conseguiu uma bolsa de estudos e quem dá a boa notícia é o treinador Bender. Assim que fica sabendo disso, Brandon liga para sua mãe e irmão e conta as boas novas. A família de Brandon mal pode acreditar e pula de felicidade. Quando ele partiu, ninguém acreditava que ele ia mesmo conseguir a bolsa, mas agora todo o esforço foi recompensado. Todos ficam felizes por ele. O dia em que o time de Brandon vai jogar se aproxima e todo mundo está animado. Porém, em 1997, quando o time de Brandon vai enfrentar a Flórida, algo terrível acontecer. A visão de Brandon fica embaçada do nada, e ele vai falar com o treinador. Ele explica a situação e que não consegue jogar. Bender auxilia Brandon e entrega para ele um par de óculos, para ele enxergar melhor. Quando Brandon coloca, os seus companheiros de time acham engraçado e dão risadas. Dessa vez, Brandon ri junto. Após o jogo, Bender fala para Brandon que tem uma notícia delicada para contar para ele. Bender explica para Brandon que seu pai está internado porque tem câncer de pulmão. Brandon nunca teve uma boa relação com seu pai e fala para o treinador que prefere continuar ali, treinando. No entanto, Bender aconselha o seu aluno a ir visitar o seu pai no hospital. Sendo assim, Brandon vai. Lá, ele fica ao lado da cama do pai, que fala para Brandon que sente muito por não ter sido um bom pai. Ele se arrepende muito disso. Ele também pede para Brandon tomar conta de sua mãe quando ele partir. Marty também vai visitar o pai e junto com Brandon os dois rezam para que o pai se recupere da doença. Nesse momento emocionante, o pai deles perde a vida. Depois da despedida final ao seu pai, Brandon volta para a faculdade. A temporada de jogos continua, mas, infelizmente, o time de Brandon não está indo nada bem. Eles estão perdendo tantos jogos que acontece uma substituição de treinadores, e o Bender é afastado. Assim que Bender é retirado do time, Brandon sabe que suas chances de continuar ficaram menores. Sendo franco, o próprio Bender fala que talvez o treinador tire Brandon do time. As coisas estão difíceis, mas Brandon ainda é um cara sonhador. Então, ele pergunta para o Bender como ele conseguiria entrar na NFL algum dia. Bender fala que uma forma de entrar na NFL seria ele ganhar um All-America, que é um prêmio reservado para jogadores amadores que se destacam em algum esporte. Porém, o treinador fala para Brandon não focar tanto nisso, porque menos de 2% dos jogadores conseguem entrar na NFL. Brandon não desiste. Um novo treinador assume o time, e Brandon convence ele a não fazer alterações nos jogadores, pois eles vão se esforçar para melhorar. E isso acontece mesmo. Brandon é tão motivado que consegue motivar os seus colegas. Ele tira todas as distrações de perto e convence todos a treinarem com ele. Esse esforço dá resultados e em 8 jogos, o time de Brandon consegue vencer todos. O time começa a ser reconhecido e em 1998, eles têm a chance de enfrentar o melhor time da temporada, o Tennessee. A partida começa, é acirrada, mas Arkansas está conseguindo marcar pontos. Tudo vai bem até que Brandon acidentalmente derruba um de seus companheiros. Nesse ponto, Arkansas está perdendo de 24-28. Brandon fica muito triste por seu erro e vai se desculpar com seu amigo. O cara fala que isso acontece, que cair faz parte do jogo, mas isso não muda a forma com que Brandon se sente. Ele então chora nos ombros de Bender. Após essa decepção, Brandon recebe boas notícias dias depois, porque ele foi o aluno que venceu o All-America. Com isso, ele vai para Indianápolis. Toda a família vibra com a notícia, mal acreditando que Brandon conseguiu realizar o seu sonho. Depois de tanto esforço, Brandon vai para Indianápolis e curte o seu sucesso, com seu novo treinador falando que ele fez por merecer. Brandon está feliz, realizado e consegue aproveitar esse período de sua vida. Ele está orgulhoso de si mesmo e com um sentimento de vitória.
Porém, infelizmente, ao voltar para casa num determinado dia, ele sofre um acidente de carro, que é fatal. Após perder o filho, a mãe de Brandon fica arrasada. No dia do velório de Brandon, Marty pergunta para a mãe por que Deus teve que levar seu irmão, justo naquele momento em que ele conseguiu realizar o seu sonho. Então a mãe responde que Brandon cumpriu seu propósito, mostrou que era possível e que inspirou muita gente. Após ouvir isso, o irmão de Brandon sorri ao lembrar dele, com a certeza de que Brandon fez a diferença no mundo e que inspirou muitos futuros jogadores. Bom, essa foi a minha análise do filme Greater, de 2016. Comenta o que achou dessa história tocante e se quer ver mais filmes como este por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima!